Eu quero trazer uma palavra a você nesse dia, você que está em casa também. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 17, verso 7. É sua obrigação arrumar as suas prioridades. É sua obrigação arrumar as suas prioridades. Eu ouço muito sobre fases de dificuldade, sabe? Eu ouço sempre pessoas falando de que suas vidas estão sendo moídas por dificuldades e lutas, enfim. Nós como pastores ouvimos o tempo todo sobre isso. Mas a verdade é que a vida não muda quando você reconhece o quanto sofre. A vida muda quando você entende o que são suas prioridades. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 17, verso 7, que algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ela foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de quê? De pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro, e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. E depois, a comermos, o meu filho e eu, o que vai acontecer? Morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Feche os seus olhos. Eu sei que a gente está animado, a gente está diferente, né? Mas agora traga a sua cabeça para cá. Esqueça os compromissos. A voz de Deus muda tudo. A voz de Deus quebra cadeias. A voz de Deus desperta a alma. A voz de Deus arranca as mentiras que o inimigo contou. A voz de Deus traz libertação. Fala conosco, Senhor. Sacode o nosso interior. Abre a nossa mente. Me faz enxergar o que está à frente do meu rosto, mas não vejo. Fala conosco, Senhor. Traga-nos libertação. Traga-nos vida. Que quando ouvimos a Tua palavra, o Senhor nos visite com poder e glória e possamos ser tocados pela Tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eu acredito de todas as minhas forças que Deus pode gerar alguma coisa na minha vida diferente, mesmo que o lugar onde eu esteja seja comum. Eu acredito de todas as minhas forças que Deus pode abençoar a minha vida, mesmo se eu estiver plantado num lugar amaldiçoado. Eu acredito que Deus pode matar a minha fome, apesar de estar num lugar de muita fome. Esse texto é algo incrível, porque o profeta Elias está junto de um riacho chamado Riacho de Querite. Há uma seca que o próprio profeta Elias profetizou. Os corvos estão trazendo carne para ele, mas por conta da seca, o riacho de Querite secou. E agora Deus aparece para Elias e diz: eu vou enviar você para a casa de uma viúva, porque essa viúva vai sustentar você. O Deus que manda carne no bico do corvo, sem dúvida, vai preparar uma viúva rica, uma viúva que eu tenho certeza que tem picanha, que eu vou chegar perto da casa dela e já vai ter um belo de um garçom com tapete vermelho. Uma viúva que quando eu estiver passando perto, já vou sentir o cheiro do pernil, do Chester, quem sabe da feijoada, ainda mais hoje que é término de jejum. O nosso Deus é tremendo. Mas quando o Elias sai de Querite e vai a Sarepta, para a casa da viúva, que Deus disse que iria sustentá-lo, existe uma surpresa ali. Porque na casa onde Deus disse que haveria sustento, há fome. Na casa que Deus disse que dali haveria sustento, há fome. Uau! O que você faz quando
resposta de Deus para você não se parece com aquilo que você imaginava. Porque se há uma palavra dizendo, eu serei sustentado, eu espero que aquela casa para onde Deus está me enviando haja sustento. Quem é você quando aquilo que Deus diz que vai fazer não se parece com o que você está vendo? Como você reage? Para onde a sua fé vai? Elias chega numa casa que a Bíblia diz que haveria sustento, e a única coisa que ele vê naquela casa não são empregados, não é comida, não é luxo, não é sustento. A única coisa que ele vê é uma viúva com 2 cambitos finos, pegando um pouquinho de graveto no chão para fazer um pouquinho de comida. E eu aprendi que se você viver piedosamente, a maioria das respostas de Deus para você não se parecem com o que você tem em mente. Porque Deus não é um garoto de recados. Deus não é um serviçal. Deus é Deus. E talvez alguns aqui estão sofrendo porque as respostas que você tem recebido nos dias de hoje não se parecem com o que você tinha em mente. Então a Bíblia diz, sai do riacho, vai para a casa da viúva, porque lá vai ter sustento. E agora eu chego na casa da viúva e eu vejo fome. A resposta de Deus para mim é fome. Não tem ar-condicionado, não tem piscina, não tem Ferrari na garagem. O que eu vejo? Pelo amor de Deus, eu vejo um barraco. Eu vejo uma mulher com pernas finas. Eu vejo uma pessoa que não consegue cuidar de si mesma. E a voz de Deus é, você será sustentado aqui. Talvez você esteja reclamando da fase mais fértil da sua vida, porque Deus tem um jeito de fazer as coisas simplesmente virarem de cabeça para baixo quando nós menos esperamos. Essa fase que você está chamando da pior fase da sua vida, talvez seja a fase que você mais vai receber. Esse período que você está dizendo é o período mais amargo da minha vida, pode ser o período que você mais receba de Deus. Essa fase que você diz, eu nunca tive tantos embaraços e tantos inimigos, talvez seja a parte que Deus vai trazer uma mentalidade nova e uma mentalidade curada. Não duvide do que Deus disse, mesmo que os teus olhos não vejam o que Deus disse. Não duvide do que Deus prometeu, mesmo que o teu coração não consiga reconhecer que aquilo que Deus prometeu é real. E talvez as perguntas venham, essa é a resposta para a minha seca? Essa é a resposta para a minha fome? Essa é a resposta? E a resposta de Deus é sim. Sim. Porque quando Deus quer fazer milagres, Ele sempre aumenta a necessidade. Repita comigo, a mãe do milagre é a escassez. Quando Deus quer fazer uma virada na sua vida, Ele aumenta a sua necessidade. E talvez se você está sendo apertado nesse momento, eu quero dizer que você está muito perto de viver um grande milagre. Milagres são gerados na escassez, porque a crise nos desafia. A crise mexe com o nosso sono. A crise mexe, a crise nos desafia. Se não fosse uma crise, você não estaria aqui talvez. Se não fosse uma crise, talvez você não teria se mexido. Se não fosse uma crise, você não estaria se movendo. Se não fosse uma crise, você nem sabe o que precisa, mas está se mexendo. A crise nos desafia, porque você nunca saberá do que é capaz, até ser desafiado a crer além do que você vê. Você nunca saberá o que é um ministério frutífero, uma casa abençoada, uma liderança, até ser desafiado a crer além do que você vê, além do que eu vejo. O que eu vejo fome, mas o que Deus disse, há sustento. O que eu vejo, uma viúva que nem consegue ficar em pé, e o que Deus diz, há comida nessa casa. E você tem que fazer uma escolha hoje, ficar com aquilo que você vê ou ficar com aquilo que Deus disse. Você tem uma escolha hoje, ficar com aquilo que você acha ou ficar com aquilo que Deus disse. Eu tenho algo para dizer para você, essa estação não é uma estação perdida. Deus tem planos para você nesses dias. Eu quero declarar em nome de Jesus, ainda que não haja nada fluindo até aos seus olhos, existe uma presença que vai trazer uma reviravolta para você no dia de hoje. A Bíblia diz que Elias vai até aquela mulher. Ele chega para ela e ele pede água. Pedir água já era um desafio, porque eles estão há 3 anos e meio de seca. A água é um desafio. Só que a Bíblia diz que essa mulher não reclama quando ele pede água. Ela vira as costas e talvez ela deve pensar, puxa vida, vou dar um copo de água para ele. Mas ele não assiste TV, ele não sabe o que está acontecendo, nós estamos aqui em seca. Eu nem tenho água para mim suficiente, mas toquei, a água eu vou dar para ele.
Mas enquanto ela vai buscar a água que Elias pediu, Elias aumenta a necessidade. Elias diz: por favor, além da água, eu também gostaria de comer alguma coisa. Quando Elias pede a comida, aquela mulher desaba. E ela olha para ele e diz: hello? Você não está enxergando a minha situação? Você não está vendo que talvez eu que deveria pedir para você uma cesta básica? Eu que deveria olhar para você e dizer: você pode me ajudar com alguma coisa? Você não está vendo o barraco que eu moro? Você não está vendo a minha situação? Você está me pedindo comida? É ofensivo. E a Bíblia diz que ela diz para ele: você não conhece a minha situação? Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu vou comer o que der para fazer com esse pouquinho de farinha e azeite. Estou pegando aqui um graveto no chão para fazer um foguinho. E eu vou comer, eu e o meu filho. E nós vamos comer e vamos morrer. É interessante porque toda vez que a gente come para ficar forte. Mas veja que miséria é uma mentalidade. Aquela mulher está dizendo que ela vai comer e ela vai morrer. E é uma mentalidade que se derrama não só para ela, mas ela já decretou o que vai acontecer na vida do filho. Eu vou comer e vou morrer, e o meu filho também vai comer e vai morrer. Porque miséria é geracional. A miséria, ela vai passando do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto. Ela vai comer e morrer, e o filho vai comer e morrer. Mas o que eu acho incrível é que Elias não recua. Elias diz para ela: sinto muito pela tua situação, mas Deus disse que eu vou comer nesse lugar. Vai lá, faz o pão, e o primeiro pedaço é meu. Você tem que fazer uma escolha na sua vida, porque Deus não vai negociar com você. Alguns querem ser abençoados, mas querem ser abençoados quando alguém tem a dó de você, piedade de você. Você gosta de chorar e contar para as pessoas o quanto a sua vida está difícil e o quanto a sua vida é miserável. Mas quando você destrava a palavra, não é quando você chora, mas é quando você obedece a palavra. Quando Elias ouve aquela mulher dizendo: eu não tenho como fazer comida para você, porque eu nem tenho o suficiente para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. É como se Elias falasse: ok, eu sinto muito, eu entendi a gravidade do seu problema, mas vai lá e faz o primeiro pedaço para mim. Eu entendi a situação dramática, mas vai lá e arruma o meu lanche. Aparentemente Elias parece que está sendo insensível, parece que ele está sendo bruto. Talvez alguns de nós diriam: você não tem empatia? Talvez se alguns de nós víssemos Elias fazer isso hoje, ele estaria nos sites de fofoca dizendo: olha que pastor desumano, olha que líder desumano. Ele está dizendo para aquela mulher coitada que está passando fome, fazer o primeiro pedaço para ele, quando ele deveria correr atrás de uma cesta básica para ela. Mas Elias não promete para ela com a mão levantada dizendo: me faz um pão que as coisas vão acontecer. Olha, eu declaro aqui que milagres estão brotando. Não. Elias diz para uma casa que acha que tem miséria: vai lá e arruma a sua prioridade. Me traga o primeiro pedaço, que uma chave vai virar aqui nessa casa. Veja, eu não sei se você está entendendo, mas a vida não muda quando alguém tem que te dar uma esperança. A vida não muda quando alguém faz um carinho na sua desgraça. A vida não muda quando alguém fica bajulando você. Elias diz: ok, se você acha que vai morrer, o problema é seu, mas vai lá e faz o primeiro pedaço para mim, porque Deus me disse que eu vou comer nessa casa. E se eu vou comer nessa casa, alguma coisa tem que acontecer para que a comida brote nessa casa. Veja, algumas pessoas não conseguem olhar para você com respeito e dignidade, mas Deus sabe o que plantou em você. E esse ano é um ano de uma virada na sua vida. É o ano de você provar que respeita a palavra de Deus. Porque se Deus disse que há sustento, mesmo que o celeiro esteja vazio, eu preciso ficar com a voz de Deus. Se Deus diz que você será curado, mesmo que o caroço não tenha assumido, você tem que crer na palavra de Deus. Se Deus diz que a sua família será restaurada, mesmo que a tua esposa esteja arrumando as malas, você tem que crer na palavra de Deus. Se Deus diz que o teu ministério vai florescer, mesmo que a cada dia que passa pessoas te traiam, você tem que crer na palavra de Deus. Você sempre será testado sobre o poder de crer na palavra de Deus. Porque uma mentalidade doente vai dizer: você não tem o suficiente.
Uma mentalidade miserável vai dizer: você não tem o suficiente, morra, você não tem o suficiente, você está velho, você está ultrapassado. Mas Deus está dizendo: faça o primeiro pedaço para mim. Uma mentalidade doente vai dizer: você está ultrapassado, acabou o seu tempo. E Deus está dizendo: pega o que você tem e entrega a primeira parte para mim. Alguns vão dizer: acabou, já era, tenha dó de mim, ajude-me, me dê uma assistência. E Deus está dizendo: assistência nenhuma, você vai entregar o primeiro pedaço. Eu vou fazer dessa casa miserável ser um restaurante. Eu vou fazer dessa casa miserável ser alguém que vai fornecer comida. Você tem que fazer uma escolha nesta manhã: continuar com a vida medíocre ou crer num Deus que muda cenários e muda histórias. Porque é sobre esse Deus que eu estou pregando aqui. É sobre esse Deus que eu estou pregando aqui. É sobre o Deus que seca lágrimas e coloca recurso nas suas mãos. É sobre o Deus que aviva o seu coração, mesmo que aparentemente você não tenha nada. A mulher está doente, mas no meio da seca, Deus está ensinando essa mulher a ser desafiada, a colocar Deus em primeiro lugar. Escute, já estou caminhando para o fim. É aqui que está o poder desse texto. O poder desse texto não é o que o profeta está falando para ela. Escute. O poder desse texto não é o que ela vai dar para o profeta, mas é o que ela vai fazer primeiro. Porque não é só dar um pedaço de pão para Elias. É preparar um pão, olhar para o meu filho que está doente do lado, com fome, olhar para a minha vida, e ainda assim dizer: eu vou entregar o primeiro pedaço para ele. O que Deus está dizendo é que o que desbloqueia o milagre é a prioridade. O que faz a sua vida fluir não é o que você faz, mas é o que você faz primeiro. A gente faz muita coisa, mas algumas vezes Deus sempre é a última escolha. A gente chora para todo mundo e Deus sempre é o último que a gente vai chorar. A gente conta para todo mundo e Deus é o último que a gente vai contar. A gente liga para todo mundo e Deus é o último para quem a gente liga. A gente vem à igreja, mas vem à igreja por último. A gente canta, mas canta por último. O que Deus está dizendo é: uma casa miserável só vai ser uma casa próspera quando você alinhar a sua prioridade. Não adianta você querer que haja um avivamento se Deus não é uma prioridade. Se você estiver comendo na mão dos homens, Deus não vai gerar milagres. Se você estiver dependendo do favor de família, Deus não vai gerar milagres. Mas se você aprender que o seu estômago está roncando, a sua cabeça está doendo, mas aquele que está sentado num alto e sublime trono, ele não erra, ele não muda, e você dizer: eu vou vencer o meu medo entregando ao Senhor a minha prioridade, eu vou entregar a Deus primeiro, coisas vão começar a acontecer na sua vida. Coisas vão começar a acontecer. Não é apenas dizer: ok, eu vou dar um primeiro pedaço para Elias. Não, é dizer: eu vou deixar que as crianças comam depois, mas o primeiro pedaço é para Elias. Veja, essa pregação não é sobre pastor, líder. Essa pregação não é sobre dinheiro. Essa pregação é sobre prioridade. Nós queremos um milagre, mas não desbloqueamos as nossas prioridades. Nós não levamos Deus a sério. Nós não levamos a presença de Deus a sério. Deus é algo que a gente lembra no Natal e no Ano Novo, e que de vez em quando a gente faz uma reza ou faz alguma coisa, mas nós não priorizamos a Deus. Priorizamos a nossa rotina, priorizamos os nossos filhos, priorizamos o nosso marido, priorizamos os nossos afazeres, a nossa agenda, e olhamos para a nossa vida e dizemos: mas a fome não sai da minha vida. Não sai, porque o que expulsa a fome é a sua prioridade. Nós precisamos romper com uma cadeia de miséria e mudar a nossa prioridade. O que esse texto está ensinando? Que a única forma de viver milagre numa época de seca é arrumar a prioridade. Não é profecia. Você já ouviu muitas pregações. Não é música. O Spotify te dá todas as músicas. O YouTube tem todos os pregadores do mundo. Não é sobre templo. O que acontece aqui acontece na Assembleia de Deus, acontece na Universal. Não é o templo, não é o pastor que você ouve, mas é a sua prioridade. Você tem que mudar a sua prioridade. Você tem que olhar para a sua rotina e dizer: nós vamos mudar a rotina dessa casa, porque o primeiro pedaço vai ser para o Senhor. Nós vamos mudar a rotina da nossa casa. O que vai entrar nessa casa primeiro vai agradar a Deus. Eu não quero saber se o meu filho vai gostar, eu não quero saber se o meu marido vai gostar. Nós vamos fazer tudo para agradar a Deus, porque se eu quero viver abundância numa época de seca, eu preciso mudar as minhas prioridades. Eu preciso mudar as minhas prioridades. Elias olha para aquela mulher e disse: o primeiro lanche é meu. Ele não está sendo cruel, ele está mexendo numa mentalidade de doença. Muitos aqui querem viver o espetacular, mas colocam Deus por último. Não é adorar, é adorar primeiro. Não é cantar,
é cantar primeiro. Não é orar, é orar primeiro. Não é fechar o olho para Deus, é fechar o olho primeiro. Não é ofertar, é ofertar primeiro. Não é ser fiel, é ser fiel primeiro. Se Deus não for o primeiro, as coisas não vão acontecer. Nós queremos um avivamento, não queremos? Deus tem fome de fazer sua vida ser uma vida explosiva. Deus quer arrebentar algo que está te prendendo para que você voe. Eu quero dizer que você é especial para Deus, mas você tem que sair de cima desse muro. Está na época de você parar de sonhar e começar a realizar. Está na época de você parar de dizer: eu queria tanto, e dizer: está aqui, Senhor, o meu primeiro pedaço é para o Senhor. Está aqui, Senhor, a minha vida é para o Senhor. Está aqui, Senhor, o meu primeiro pedaço é para o Senhor. Não é apenas uma questão de procurá-lo. Ao longo desse tempo todo, muitas pessoas bateram no meu ombro e disseram para mim: conta comigo, e elas foram embora. Ao longo desse tempo, pessoas mentiram para mim. Ao longo de todo esse tempo, pessoas tentaram dizer: confia em mim. Elas queriam o primeiro pedaço. Médicos, amigos. Mas eu aprendi que a única forma de sobreviver à fome é manter a minha prioridade quando tudo ao meu lado desaba. Nem sempre o pelo do braço arrepia, nem sempre o frio na barriga tem, nem sempre a gente tem euforia. Mas eu tenho que parar de bagunçar a minha vida primeiro e buscar a Deus depois. A maioria de nós só procura a Deus por último. Não busque o Senhor tarde. Busque o Senhor no começo. Não busque o Senhor quando tudo está ruim. Busque no começo. Salmo 143:8 diz: faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Eu quero encerrar dizendo: onde estão as suas prioridades? Você consegue ver quem você alimenta primeiro? Alguns dizem: pastor, eu tenho depressão. A depressão é uma das doenças mais terríveis do nosso tempo. Mas as pessoas alimentam primeiro a depressão do que a sua fé. Eu não menosprezo a dor da depressão, mas você pode adorar a Deus primeiro, mesmo depressivo, mesmo quase desmaiando. Porque Deus nunca pediu para você conciliar o que sente com o que tem que fazer. Apesar de estar se sentindo um lixo, sem brilho, você pode levantar as mãos e dizer: eu não levanto as minhas mãos porque tenho vontade, eu me levanto as minhas mãos porque é o que eu tenho que fazer agora. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. O meu primeiro pedaço é para o Senhor. Quando aquela mulher vai levar o pedaço para Elias, ela não vai levar dançando, ela vai levar dizendo: o que eu estou fazendo? Mas ela confiou. E a Bíblia diz que quando ela levou o primeiro pedaço para Elias, houve uma palavra. A Bíblia diz que a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou. Veja, Deus não está dando um recurso novo. Deus não está dizendo: está chegando o caminhão de prêmios do Faustão, está chegando o velho da van na porta da sua casa. Não, o que ela tinha em casa? Farinha e azeite. Mas quando você arruma a sua prioridade, Deus coloca potencial naquilo que está na sua mão. A Bíblia não diz que ela vai ter muita picanha, a Bíblia não diz que ela vai ter muita ervilha. A Bíblia diz que não vai faltar farinha e azeite. Porque quando você arruma a sua prioridade, o recurso que você tem na mão, Deus potencializa. Você não é só um contador, você é um contador diferente. Você não é só um administrador, você é um administrador diferente. Você não é só um pedreiro, você é um pedreiro diferente. Deus coloca potencial naquilo que ela tem na mão. Aquilo que parece estar no fim, simplesmente não acaba. A Capetolândia diz: eu vou estressar tanto ele hoje, que hoje ele morre, hoje ele quebra, hoje ele pula da janela. E aí você chega em casa dizendo: hoje eu estou o pó do que suco, hoje eu estou na água da salsicha. Você diz: hoje eu morro. Mas a Bíblia diz que quando você prioriza o Senhor, não acaba a farinha e não acaba o azeite. Sobrenaturalmente você se levanta. Levanta a mão para cá. Eu quero declarar que ninguém vai arrebentar você. Eu quero declarar que é uma fonte de força sobre a sua vida. Eu quero declarar que se você priorizar o Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Eu quero declarar que a morte não vai entrar na sua casa. Eu quero declarar que os teus inimigos serão todos eles derrotados. Eu quero declarar que você vai ver milagres acontecendo. Levanta a tua mão e dê um glória a Deus. Levanta a tua mão e dê um aleluia ao nome de Jesus. Se você priorizar o Senhor, haverá vinho novo no seu coração, haverá óleo fresco na sua mente,
haverá avivamento. Glória a Deus, glória a Deus. Não tem panela nova, e aqui encerro. Não tem panela nova, tem potencial na panela. Alguns estão dizendo: pastor, eu me acho um lixo, uma porcaria. Deus não mandou uma panela Tramontina, Deus não mandou uma panela de última geração, aquela que não gruda. Deus falou: a panela que você tem em casa, a botija que você tem em casa, não vai acabar. Olha, esse sentimento de rejeição, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou horrível, eu não tenho sorte. Deus não vai mudar a sua estrutura, Deus vai colocar poder na sua estrutura. Esse sentimento de rejeição vai acabar hoje, em nome de Jesus. Esse negócio de ficar se amaldiçoando em frente ao espelho, arruma a tua prioridade. Deus está te dizendo: me dá uma chance, aleluia. Eu sinto Deus falar com pessoas aqui. Deus está dizendo: você já deu chance para tanta gente, você já deu chance para tanta gente que falhou com você. Me dá uma chance, me dá uma chance para eu ser o primeiro da tua vida. Me dá uma chance, de segunda a segunda, me dá uma chance. Me dá uma chance, você já apostou em tanta gente. Me dá uma chance, porque essa vasilha que você está dizendo não tem nada, esse azeite que você está dizendo está acabando, eu quero declarar que Deus vai pôr potencial. A farinha não vai acabar. Meu irmão, eu já dormi em posição fetal, eu já dormi dizendo assim: Deus, eu não queria que esse dia amanhecesse, mas quando o sol amanheceu, nem parecia que era eu que estava naquela cama. Levantei, tomei banho, passei perfume, arrumei meu cabelo, e parecia que nada estava acontecendo. Quem foi me visitar? Ninguém me visitou. A minha prioridade me sarou, a minha prioridade me curou, a minha prioridade me levantou, a minha prioridade me restaurou. Arruma a sua prioridade, arrume a sua prioridade, que Deus vai te dar uma força que não vai acabar. Eu já olhei para algumas pessoas e falei: como é que elas conseguem louvar a Deus morando onde elas moram? Eu já olhei para algumas pessoas e disse: como é que eles podem sorrir ganhando o que eles ganham? Eu já vi pessoas diagnosticadas com doenças incuráveis, não se vestindo de doentes, e eu me perguntei: como que eles conseguem? Mas você não faz ideia de um potencial que Deus pode colocar na vida de uma pessoa, porque a Bíblia diz que não acaba. Não acaba. Se livre dessa mentalidade de chorar por quem foi embora. Arrume as suas prioridades. Arrume hoje. Diga para Deus: Senhor, eu estou te colocando no melhor lugar da minha vida. A minha esposa pode ir embora, a minha filha pode ir embora, mas o Senhor não vai embora. E eu vou viver para honrar o Senhor. Não importa o quanto isso me custe, Senhor, mas eu vou te honrar em tudo. O Senhor vai ser o primeiro a saber quando eu não estiver bem. O Senhor vai ser o primeiro a saber quando eu tiver vontade de xingar todo mundo. O Senhor vai ser o primeiro. O Senhor vai ser o primeiro. Eu vou fechar com Deus. Não é com a Lírio, não é com o pastor. Eu vou fechar com Deus, porque a fome da minha casa vai acabar. Essa angústia vai acabar. Deus está dizendo: você já fez de tudo, já viajou, já gastou dinheiro, você estoura seu cartão de crédito, você faz para tudo que pode e nunca consegue, porque você não arruma suas prioridades. Você está esperando alguma coisa fora da sua casa, e Deus está dizendo: eu só preciso que você arrume dentro de casa. Pega o que você tem, entrega para mim, entrega as suas prioridades, que eu vou matar a sua fome. A Bíblia diz que não acabou a farinha e o azeite. Eu não sei como é, mas eu imagino que aquela mulher tinha dívidas. Eu só imagino que quando o azeite começava a acabar, ela fechava a porta de casa, ela enfiava a mão na botija, e surpreendentemente o azeite e a farinha estavam lá dentro. Se você arrumar as suas prioridades, ninguém vai conseguir cansar você o suficiente para você parar. Se você arrumar suas prioridades, nenhuma má notícia vai destruir o seu coração. Se você arrumar as suas prioridades, a sua mente sempre vai estar livre.
Se você arrumar as suas prioridades, o Espírito Santo será o teu conforto e o teu consolo. Se você arrumar as suas prioridades, Satanás vai tentar manipular muitas coisas, mas Deus não vai deixar você ser confundido. Se você arrumar as suas prioridades, você vai saber como Paulo: eu aprendi a ter muito e a ter pouco, mas eu aprendi o segredo de estar contente em todas as situações. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você arrumar as suas prioridades, nunca vai faltar um cântico novo na sua boca. Se você arrumar as suas prioridades, o pneu do carro vai estourar, o filho vai ficar doente, mas você nunca vai perder a esperança, porque a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Se você arrumar a sua prioridade, você vai ter óleo fresco na cabeça e vinho novo no coração. Arrume as suas prioridades. Feche os seus olhos. Talvez você está cansado porque está no controle. Talvez você está exausto porque você tem colocado Deus por último. E Deus não é uma igreja. Deus não é um culto. Deus não é uma missa. Deus não é um dia. Deus é a minha vida. Deus é uma entrega que nem sempre é fácil fazer, porque algumas vezes o meu coração está entristecido, preocupado, cansado, mas eu escolhi o Senhor. Eu escolhi entregar o meu coração a Ele. E talvez você está falando: pastor, eu tenho um monte de coisa para resolver, eu estou exausto. E talvez você só precisa de uma coisa. Uma coisa. Não é uma lista enorme, é uma coisa. Comece a dizer para o Senhor que a partir de agora alguma coisa vai mudar. Assuma com Deus um compromisso de arrumar a sua prioridade. Se você está do lado da sua esposa, do seu marido, pega na mão dele. Assuma o compromisso de arrumar a prioridade da tua família, a prioridade dentro da tua casa, a prioridade dentro do teu trabalho. Se você quer viver uma fase de abundância, numa época de escassez, arruma a sua prioridade. Porque os olhos dizem não tem nada, mas Deus está dizendo: eu gerei essa escassez para gerar um milagre. Senhor, eu quero orar por eles. Eu quero orar por eles agora. Eu quero orar pela tua presença. Eu quero orar, Senhor, porque ninguém aqui está vivendo uma vida fácil. Todos nós estamos debaixo de guerras. Todos nós estamos debaixo de opressão. E há coisas acontecendo para tirar a gente do eixo. Mas em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, Deus, nós queremos arrumar as nossas prioridades. Nós queremos arrumar o cântico nos nossos lábios. Nós queremos arrumar o cântico no nosso coração. Nós queremos declarar que o Senhor é a prioridade. Não importa se o câncer não melhorou, não importa se o casamento continua ruim, não importa se o meu filho foi embora de casa, não importa se o meu estômago está roncando, não importa se os inimigos estão tripudiando, não importa se a mídia está mentindo. Eu vou fechar com a presença de Deus hoje. Eu estou declarando que o Senhor é o meu primeiro. O Senhor não é o último recurso, o Senhor é o primeiro recurso. E eu declaro agora o meu espírito, eu declaro agora a minha alma, eu declaro agora a minha mente. Eu estou fechando com a presença de Deus. Eu declaro agora que o Senhor é o alvo da minha vida. Eu declaro agora que o Senhor é o alvo do meu coração. Comece a abençoar o teu lar, comece a abençoar a tua família, porque o primeiro pedaço é para o Senhor. Eu declaro agora que toda obra contrária contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos, contra a vida dos teus sobrinhos, eu declaro agora que todo espírito de confusão, todo espírito maldito que vem para envergonhar, que vem para humilhar, é quebrado agora. Porque Deus não é um chaveirinho, Deus não é um calendário, Deus é o meu primeiro. A minha adoração é para Ele quando tudo desaba. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro quando eu ganho, Ele é o primeiro quando eu perco, Ele é o primeiro quando eu deito, Ele é o primeiro quando eu levanto. Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar em pé nesse instante.
Feche os olhos. Enche o nosso coração. Vem, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Nos perdoe pelas vezes que nós te desprezamos. Nos perdoe pelas vezes que deixamos o Senhor por último. Nos perdoe pelas vezes. Nos perdoe. Nos perdoe. Nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes que nós imploramos para o médico, mas não imploramos para Ti. Nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes que nos ajoelhamos nos pés de homens, mas não ajoelhamos nos Teus pés. Nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes que imploramos para alguém ficar, mas não imploramos pela Tua presença. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelas vezes que nos humilhamos por um juiz, nos humilhamos por um advogado, mas não nos humilhamos para Ti, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe por muitas vezes Te tratar com desrespeito, Te tratar como se o Senhor não existisse, como se o Senhor fosse fraco, como se o Senhor não tivesse poder. Falamos do Teu nome, mas não contamos com o Teu poder. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelo desespero inútil que muitas vezes toma conta do nosso coração. Nos perdoe pelas bobagens que a gente fala. Nos perdoe pelos gritos infantis. Nos perdoe pela imaturidade. Nos perdoe, Senhor, por sair correndo descabelado, falando um monte de bobagem, quando só deveríamos Te chamar. Te chamar. Mas Ele está aqui. Ele veio. Ele está aqui. Ele veio. E você pode fazer tudo diferente agora. Você pode fazer tudo novo agora. Você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos e falar para Ele com a sua boca que você quer Ele na sua vida. Você pode levantar a sua mão e falar para Ele encher o seu coração da presença dEle. Você pode falar para Ele tomar conta da tua mente agora e dizer que a tua mente é dEle, que os teus pensamentos são dEle, que a tua família é dEle, que Ele é o melhor para você. Você pode levantar a sua mão e gritar para o mundo inteiro ouvir que Jesus é a primeira parte da sua vida, que o primeiro pedaço é dele. Deixa todo mundo ouvir a sua voz. Deixa todo mundo ouvir a sua voz. Grita por Ele, chama Ele. Fala: Senhor, enquanto eu viver, eu vou viver para Ti, Senhor. O Senhor não é um chaveirinho, o Senhor é a minha vida. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Tudo vai ficar bem porque o Senhor é o primeiro. O Senhor é o primeiro. Eu não te deixo, eu não te largo. O Senhor é o primeiro. Eu vou mudar tudo agora. Eu vou mudar minha rotina. Eu vou mudar o jeito que eu acordo. Eu vou mudar o jeito que eu ando. Eu vou mudar o jeito que eu converso. Eu vou mudar o jeito que eu vivo. Eu já vou comunicar lá em casa. Tá tudo sendo mudado agora, porque o primeiro é Jesus Cristo. Eu quero vida na minha vida. O primeiro é Jesus Cristo. Eu quero cura de verdade. Chega de sorriso amarelo. Chega de máscara. Chega de maquiagem. Eu quero vida em abundância. Eu quero poder que cura. Eu quero poder que liberta. Eu quero poder que transforma. Receba o Espírito Santo nesta manhã. Receba o Espírito Santo. Receba o poder de Deus. Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra a você nesse dia. Você que está em casa também. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis capítulo 17, verso 7. É sua obrigação arrumar as suas prioridades. É sua obrigação arrumar as suas prioridades. Eu ouço muito sobre fases de dificuldade, sabe? Eu ouço sempre pessoas falando de que suas vidas estão sendo moídas por dificuldades e lutas, enfim. Nós como pastores ouvimos o tempo todo sobre isso. Mas a verdade é que a vida não muda quando você reconhece o quanto sofre. A vida muda quando você entende o que são suas prioridades.
A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, verso 7, que algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ela foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de quê? De pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro, e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. E depois, a comermos, o meu filho e eu, o que vai acontecer? Morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha do cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Feche os seus olhos. Eu sei que a gente está animado, a gente está diferente, né? Mas agora traga a sua cabeça para cá. Esqueça os compromissos. A voz de Deus muda tudo. A voz de Deus quebra cadeias. A voz de Deus desperta a alma. A voz de Deus arranca as mentiras que o inimigo contou. A voz de Deus traz libertação. Fala conosco, Senhor. Sacode o nosso interior. Abre a nossa mente. Me faz enxergar o que está à frente do meu rosto, mas não vejo. Fala conosco, Senhor. Traga-nos libertação. Traga-nos vida. Que enquanto ouvimos a Tua palavra, o Senhor nos visite com poder e glória e possamos ser tocados pela Tua voz. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Eu acredito de todas as minhas forças que Deus pode gerar alguma coisa na minha vida diferente, mesmo que o lugar onde eu esteja seja comum. Eu acredito de todas as minhas forças que Deus pode abençoar a minha vida, mesmo se eu estiver plantado num lugar amaldiçoado. Eu acredito que Deus pode matar a minha fome, apesar de estar num lugar de muita fome. Esse texto é algo incrível, porque o profeta Elias está junto de um riacho chamado Riacho de Querite. Há uma seca que o próprio profeta Elias profetizou. Os corvos estão trazendo carne para ele, mas por conta da seca, o riacho de Querite secou. E agora Deus aparece para Elias e diz: eu vou enviar você para a casa de uma viúva, porque essa viúva vai sustentar você. O Deus que manda carne no bico do corvo, sem dúvida, vai preparar uma viúva rica, uma viúva que eu tenho certeza que tem picanha, que eu vou chegar perto da casa dela e já vai ter um belo de um garçom com um tapete vermelho. Uma viúva que quando eu estiver passando perto, eu já vou sentir o cheiro do pernil, do chester, quem sabe da feijoada, ainda mais hoje que é término de jejum. O nosso Deus é tremendo. Mas quando o Elias sai de Querite e vai a Sarepta, para a casa da viúva, que Deus disse que iria sustentá-lo, existe uma surpresa ali. Porque na casa onde Deus disse que haveria sustento, há fome. Na casa que Deus disse que dali haveria sustento, há fome. Uau! O que você faz quando a resposta de Deus para você não se parece com aquilo que você imaginava? Porque se há uma palavra dizendo: eu serei sustentado, eu espero que aquela casa para onde Deus está me enviando haja sustento. Quem é você quando aquilo que Deus diz que vai fazer não se parece com o que você está vendo? Como você reage? Para onde a sua fé vai? Elias chega numa casa que a Bíblia diz que haveria sustento, e a única coisa que ele vê naquela casa não são empregados, não é comida, não é luxo, não é sustento. A única coisa que ele vê é uma viúva com 2 cambitos finos, pegando um pouquinho de graveto no chão para fazer um pouquinho de comida.
E eu aprendi que se você viver piedosamente, a maioria das respostas de Deus para você não se parecem com o que você tem em mente. Porque Deus não é um garoto de recados. Deus não é um serviçal. Deus é Deus. E talvez alguns aqui estão sofrendo porque as respostas que você tem recebido nos dias de hoje não se parecem com o que você tinha em mente. Então a Bíblia diz: sai do riacho, vai para a casa da viúva, porque lá vai ter sustento. E agora eu chego na casa da viúva e eu vejo fome. A resposta de Deus para mim é fome. Não tem ar-condicionado, não tem piscina, não tem Ferrari na garagem. O que eu vejo? Pelo amor de Deus, eu vejo um barraco. Eu vejo uma mulher com pernas finas. Eu vejo uma pessoa que não consegue cuidar de si mesma. E a voz de Deus é: você será sustentado aqui. Talvez você esteja reclamando da fase mais fértil da sua vida, porque Deus tem um jeito de fazer as coisas simplesmente virarem de cabeça para baixo quando nós menos esperamos. Essa fase que você está chamando da pior fase da sua vida, talvez seja a fase que você mais vai receber. Esse período que você está dizendo é o período mais amargo da minha vida, pode ser o período que você mais receba de Deus. Essa fase que você diz: eu nunca tive tantos embaraços e tantos inimigos, talvez seja a parte que Deus vai trazer uma mentalidade nova e uma mentalidade curada. Não duvide do que Deus disse, mesmo que os teus olhos não vejam o que Deus disse. Não duvide do que Deus prometeu, mesmo que o teu coração não consiga reconhecer que aquilo que Deus prometeu é real. E talvez as perguntas venham: essa é a resposta para a minha seca? Essa é a resposta para a minha fome? Essa é a resposta? E a resposta de Deus é sim. Sim. Porque quando Deus quer fazer milagres, Ele sempre aumenta a necessidade. Repita comigo: a mãe do milagre é a escassez. Quando Deus quer fazer uma virada na sua vida, Ele aumenta a sua necessidade. E talvez se você está sendo apertado nesse momento, eu quero dizer que você está muito perto de viver um grande milagre. Milagres são gerados na escassez, porque a crise nos desafia. A crise mexe com o nosso sono. A crise mexe, a crise nos desafia. Se não fosse uma crise, você não estaria aqui talvez. Se não fosse uma crise, talvez você não teria se mexido. Se não fosse uma crise, você não estaria se movendo. Se não fosse uma crise, você nem sabe o que precisa, mas está se mexendo. A crise nos desafia, porque você nunca saberá do que é capaz, até ser desafiado a crer além do que você vê. Você nunca saberá o que é um ministério frutífero, uma casa abençoada, uma liderança, até ser desafiado a crer além do que você vê, além do que eu vejo. O que eu vejo fome. Mas o que Deus disse, há sustento. O que eu vejo, uma viúva que nem consegue ficar em pé. E o que Deus diz, há comida nessa casa. E você tem que fazer uma escolha hoje: ficar com aquilo que você vê ou ficar com aquilo que Deus disse. Você tem uma escolha hoje: ficar com aquilo que você acha ou ficar com aquilo que Deus disse. Eu tenho algo para dizer para você: essa estação não é uma estação perdida. Deus tem planos para você nesses dias. Eu quero declarar em nome de Jesus: ainda que não haja nada fluindo até aos seus olhos, existe uma presença que vai trazer uma reviravolta para você no dia de hoje. A Bíblia diz que Elias vai até aquela mulher. Ele chega para ela e ele pede água. Pedir água já era um desafio, porque eles estão há 3 anos e meio de seca. A água é um desafio. Só que a Bíblia diz que essa mulher não reclama quando ele pede água. Ela vira as costas e talvez ela deve pensar: puxa vida, vou dar um copo de água para ele. Mas ele não assiste TV, ele não sabe o que está acontecendo. Nós estamos aqui em seca. Eu nem tenho água para mim suficiente, mas ok, a água eu vou dar para ele. Mas enquanto ela vai buscar a água que Elias pediu, Elias aumenta a necessidade. Elias diz: por favor, além da água, eu também gostaria de comer alguma coisa. Quando Elias pede a comida, aquela mulher desaba. E ela olha para ele e diz: hello? Você não está enxergando a minha situação? Você não está vendo que talvez eu que deveria pedir para você uma cesta básica? Eu que deveria olhar para você e dizer: você pode me ajudar com alguma coisa? Você não está vendo o barraco que eu moro? Você não está vendo a minha situação? Você está me pedindo comida? É ofensivo. E a Bíblia diz que ela diz para ele: você não conhece a minha situação? Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E eu vou comer o
que der para fazer com esse pouquinho de farinha e azeite. Estou pegando aqui um graveto no chão para fazer um foguinho. E eu vou comer, eu e o meu filho. E nós vamos comer e vamos morrer. É interessante porque toda vez que a gente come para ficar forte. Mas veja que miséria é uma mentalidade. Aquela mulher está dizendo que ela vai comer e ela vai morrer. E é uma mentalidade que se derrama não só para ela, mas ela já decretou o que vai acontecer na vida do filho. Eu vou comer e vou morrer, e o meu filho também vai comer e vai morrer. Porque miséria é geracional. A miséria, ela vai passando do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto. Ela vai comer e morrer, e o filho vai comer e morrer. Mas o que eu acho incrível é que Elias não recua. Elias diz para ela: sinto muito pela tua situação, mas Deus disse que eu vou comer nesse lugar. Vai lá, faz o pão, e o primeiro pedaço é meu. Você tem que fazer uma escolha na sua vida, porque Deus não vai negociar com você. Alguns querem ser abençoados, mas querem ser abençoados quando alguém tem a dó de você, piedade de você. Você gosta de chorar e contar para as pessoas o quanto a sua vida está difícil e o quanto a sua vida é miserável. Mas quando você destrava a palavra, não é quando você chora, mas é quando você obedece a palavra. Quando Elias ouve aquela mulher dizendo: eu não tenho como fazer comida para você, porque eu nem tenho o suficiente para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer. É como se Elias falasse: ok, eu sinto muito, eu entendi a gravidade do seu problema, mas vai lá e faz o primeiro pedaço para mim. Eu entendi a situação dramática, mas vai lá e arruma o meu lanche. Aparentemente Elias parece que está sendo insensível. Parece que ele está sendo bruto. Talvez alguns de nós diriam: você não tem empatia? Talvez se alguns de nós víssemos Elias fazer isso hoje, ele estaria nos sites de fofoca dizendo: olha que pastor desumano, olha que líder desumano. Ele está dizendo para aquela mulher coitada que está passando fome, fazer o primeiro pedaço para ele, quando ele deveria correr atrás de uma cesta básica para ela. Mas Elias não promete para ela com a mão levantada, dizendo: me faz um pão que as coisas vão acontecer. Olha, eu declaro aqui que milagres estão brotando. Não. Elias diz para uma casa que acha que tem miséria: vai lá e arruma a sua prioridade. Me traga o primeiro pedaço, que uma chave vai virar aqui nessa casa. Veja, eu não sei se você está entendendo, mas a vida não muda quando alguém tem que te dar uma esperança. A vida não muda quando alguém faz um carinho na sua desgraça. A vida não muda quando alguém fica bajulando você. Elias diz: ok, se você acha que vai morrer, o problema é seu, mas vai lá e faz o primeiro pedaço para mim, porque Deus me disse que eu vou comer nessa casa. E se eu vou comer nessa casa, alguma coisa tem que acontecer para que a comida brote nessa casa. Veja, algumas pessoas não conseguem olhar para você com respeito e dignidade, mas Deus sabe o que plantou em você. E esse ano é um ano de uma virada na sua vida. É o ano de você provar que respeita a palavra de Deus. Porque se Deus disse que há sustento, mesmo que o celeiro esteja vazio, eu preciso ficar com a voz de Deus. Se Deus diz que você será curado, mesmo que o caroço não tenha assumido, você tem que crer na palavra de Deus. Se Deus diz que a sua família será restaurada, mesmo que a tua esposa esteja arrumando as malas, você tem que crer na palavra de Deus. Se Deus diz que o teu ministério vai florescer, mesmo que a cada dia que passa pessoas te traiam, você tem que crer na palavra de Deus. Você sempre será testado sobre o poder de crer na palavra de Deus. Porque uma mentalidade doente vai dizer: você não tem o suficiente. Uma mentalidade miserável vai dizer: você não tem o suficiente. Morra, você não tem o suficiente. Você está velho, você está ultrapassado. Mas Deus está dizendo: faça o primeiro pedaço para mim. Uma mentalidade doente vai dizer: você está ultrapassado, acabou o seu tempo. E Deus está dizendo: pega o que você tem e entrega a primeira parte para mim. Alguns vão dizer: acabou, já era, tenha dó de mim, ajude-me, me dê uma assistência. E Deus está dizendo: assistência nenhuma, você vai entregar o primeiro pedaço. Eu vou fazer dessa casa miserável ser um restaurante. Eu vou fazer dessa casa miserável ser alguém que vai fornecer comida. Você tem que fazer uma escolha nesta manhã: continuar com a vida medíocre ou crer num Deus que muda cenários e muda histórias. Porque é sobre esse
esse Deus que eu estou pregando aqui. É sobre esse Deus que eu estou pregando aqui. É sobre o Deus que seca lágrimas e coloca recurso nas suas mãos. É sobre o Deus que aviva o seu coração, mesmo que aparentemente você não tenha nada. A mulher está doente, mas no meio da seca, Deus está ensinando essa mulher a ser desafiada, a colocar Deus em primeiro lugar. Escute, já estou caminhando para o fim. É aqui que está o poder desse texto. O poder desse texto não é o que o profeta está falando para ela. Escute, escute. O poder desse texto não é o que ela vai dar para o profeta, mas é o que ela vai fazer primeiro. Porque não é só dar um pedaço de pão para Elias, é preparar um pão, olhar para o meu filho que está doente do lado, com fome, olhar para a minha vida, e ainda assim dizer, eu vou entregar o primeiro pedaço para ele. O que Deus está dizendo é que o que desbloqueia o milagre é a prioridade. O que faz a sua vida fluir não é o que você faz, mas é o que você faz primeiro. A gente faz muita coisa, mas algumas vezes Deus sempre é a última escolha. A gente chora para todo mundo e Deus sempre é o último que a gente vai chorar. A gente conta para todo mundo e Deus é o último que a gente vai contar. A gente liga para todo mundo e Deus é o último para quem a gente liga. A gente vem à igreja, mas vem à igreja por último. A gente canta, mas canta por último. O que Deus está dizendo é, uma casa miserável só vai ser uma casa próspera quando você alinhar a sua prioridade. Não adianta você querer que haja um avivamento se Deus não é uma prioridade. Se você estiver comendo na mão dos homens, Deus não vai gerar milagres. Se você estiver dependendo do favor de família, Deus não vai gerar milagres. Mas se você aprender que o seu estômago está roncando, a sua cabeça está doendo, mas aquele que está sentado num alto e sublime trono, ele não erra, ele não muda, e você dizer, eu vou vencer o meu medo entregando ao Senhor a minha prioridade, eu vou entregar a Deus primeiro, coisas vão começar a acontecer na sua vida. Coisas vão começar a acontecer. Não é apenas dizer, ok, eu vou dar um primeiro pedaço para Elias. Não, é dizer, eu vou deixar que as crianças comam depois, mas o primeiro pedaço é para Elias. Veja, essa pregação não é sobre pastor, líder. Essa pregação não é sobre dinheiro. Essa pregação é sobre prioridade. Nós queremos um milagre, mas não desbloqueamos as nossas prioridades. Nós não levamos Deus a sério. Nós não levamos a presença de Deus a sério. Deus é algo que a gente lembra no Natal e no Ano Novo, e que de vez em quando a gente faz uma reza ou faz alguma coisa, mas nós não priorizamos a Deus. Priorizamos a nossa rotina, priorizamos os nossos filhos, priorizamos o nosso marido, priorizamos os nossos afazeres e a nossa agenda, e olhamos para a nossa vida e dizemos, mas a fome não sai da minha vida. Não sai, porque o que expulsa a fome é a sua prioridade. Nós precisamos romper com uma cadeia de miséria e mudar a nossa prioridade. O que esse texto está ensinando, que a única forma de viver milagre numa época de seca é arrumar a prioridade. Não é profecia. Você já ouviu muitas pregações. Não é música. O Spotify te dá todas as músicas. O YouTube tem todos os pregadores do mundo. Não é sobre templo. O que acontece aqui acontece na Assembleia de Deus, acontece na Universal. Não é o templo, não é o pastor que você ouve, mas é a sua prioridade. Você tem que mudar a sua prioridade. Você tem que olhar para a sua rotina e dizer, nós vamos mudar a rotina dessa casa, porque o primeiro pedaço vai ser para o Senhor. Nós vamos mudar a rotina da nossa casa. O que vai entrar nessa casa primeiro vai agradar a Deus. Eu não quero saber se o meu filho vai gostar, eu não quero saber se o meu marido vai gostar. Nós vamos fazer tudo para agradar a Deus, porque se eu quero viver abundância numa época de seca, eu preciso mudar as minhas prioridades. Eu preciso mudar as minhas prioridades. Elias olha para aquela mulher e disse, o primeiro lanche é meu. Ele não está sendo cruel, ele está mexendo numa mentalidade de doença. Muitos aqui querem viver o espetacular, mas colocam Deus por último. Não é adorar, é adorar primeiro. Não é cantar primeiro. Não é orar primeiro. Não é fechar o olho para Deus, é fechar o olho primeiro. Não é ofertar primeiro. Não é ser fiel primeiro. Se Deus não for o primeiro, as coisas não vão acontecer. Nós queremos um avivamento, não queremos? Deus tem fome de fazer sua vida ser uma vida explosiva. Deus quer arrebentar algo que está te prendendo para que você voe. Eu quero dizer que você é especial para Deus, mas você tem que sair de cima desse muro.
Está na época de você parar de sonhar e começar a realizar. Está na época de você parar de dizer: eu queria tanto, e dizer: está aqui, Senhor, o meu primeiro pedaço é para o Senhor. Está aqui, Senhor, a minha vida é para o Senhor. Está aqui, Senhor, o meu primeiro pedaço é para o Senhor. Não é apenas uma questão de procurá-lo. Ao longo desse tempo todo, muitas pessoas bateram no meu ombro e disseram para mim: conta comigo, e elas foram embora. Ao longo desse tempo, pessoas mentiram para mim. Ao longo de todo esse tempo, pessoas tentaram dizer: confia em mim. Elas queriam o primeiro pedaço. Médicos, amigos. Mas eu aprendi que a única forma de sobreviver à fome é manter a minha prioridade quando tudo ao meu lado desaba. Nem sempre o pelo do braço arrepia, nem sempre o frio na barriga tem, nem sempre a gente tem euforia. Mas eu tenho que parar de bagunçar a minha vida primeiro e buscar a Deus depois. A maioria de nós só procura a Deus por último. Não busque o Senhor tarde. Busque o Senhor no começo. Não busque o Senhor quando tudo está ruim. Busque no começo. Salmo 143:8 diz: faz-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Eu quero encerrar dizendo: onde estão as suas prioridades? Você consegue ver quem você alimenta primeiro? Alguns dizem: pastor, eu tenho depressão. A depressão é uma das doenças mais terríveis do nosso tempo. Mas as pessoas alimentam primeiro a depressão do que a sua fé. Eu não menosprezo a dor da depressão, mas você pode adorar a Deus primeiro, mesmo depressivo, mesmo quase desmaiando. Porque Deus nunca pediu para você conciliar o que sente com o que tem que fazer. Apesar de estar se sentindo um lixo, sem brilho, você pode levantar as mãos e dizer: eu não levanto as minhas mãos porque eu tenho vontade, eu me levanto as minhas mãos porque é o que eu tenho que fazer agora. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que fazer. O meu primeiro pedaço é para o Senhor. Quando aquela mulher vai levar o pedaço para Elias, ela não vai levar dançando, ela vai levar dizendo: o que eu estou fazendo? Mas ela confiou. E a Bíblia diz que quando ela levou o primeiro pedaço para Elias, houve uma palavra. A Bíblia diz que a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou. Veja, Deus não está dando um recurso novo. Deus não está dizendo: está chegando o caminhão de prêmios do Faustão, está chegando o velho da van na porta da sua casa. Não, o que ela tinha em casa? Farinha e azeite. Mas quando você arruma a sua prioridade, Deus coloca potencial naquilo que está na sua mão. A Bíblia não diz que ela vai ter muita picanha, a Bíblia não diz que ela vai ter muita ervilha. A Bíblia diz que não vai faltar farinha e azeite. Porque quando você arruma a sua prioridade, o recurso que você tem na mão, Deus potencializa. Você não é só um contador, você é um contador diferente. Você não é só um administrador, você é um administrador diferente. Você não é só um pedreiro, você é um pedreiro diferente. Deus coloca potencial naquilo que ela tem na mão. Aquilo que parece estar no fim, simplesmente não acaba. A Capetolândia diz: eu vou estressar tanto hoje, estressar tanto ele hoje, que hoje ele morre, hoje ele quebra, hoje ele pula da janela. E aí você chega em casa dizendo: hoje eu estou o pó do que suco, hoje eu estou na água da salsicha. Você diz: hoje eu morro. Mas a Bíblia diz que quando você prioriza o Senhor, não acaba a farinha e não acaba o azeite. Sobrenaturalmente você se levanta. Levanta a mão para cá. Eu quero declarar que ninguém vai arrebentar você. Eu quero declarar que é uma fonte de força sobre a sua vida. Eu quero declarar que se você priorizar o Senhor, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Eu quero declarar que a morte não vai entrar na sua casa. Eu quero declarar que os teus inimigos serão todos eles derrotados. Eu quero declarar que você vai ver milagres acontecendo. Levanta a tua mão e dê glória a Deus. Levanta a tua mão e dê um aleluia ao nome de Jesus. Se você priorizar o Senhor, se você priorizar o Senhor, haverá vinho novo no seu coração, haverá óleo fresco na sua mente, haverá avivamento. Glória a Deus, glória a Deus. Não tem panela nova. E aqui encerro. Não tem panela nova, tem potencial na panela. Alguns estão dizendo: pastor, eu me acho um lixo, uma porcaria. Deus não mandou uma panela tramontina,
Deus não mandou uma panela de última geração, aquela que não gruda. Deus falou: a panela que você tem em casa, a botija que você tem em casa, não vai acabar. Olha, esse sentimento de rejeição, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou horrível, eu não tenho sorte. Deus não vai mudar a sua estrutura. Deus vai colocar poder na sua estrutura. Esse sentimento de rejeição vai acabar hoje, em nome de Jesus. Esse negócio de ficar se amaldiçoando em frente ao espelho, arruma a tua prioridade. Deus está te dizendo: me dá uma chance. Aleluia. Eu sinto Deus falar com pessoas aqui. Deus está dizendo: você já deu chance para tanta gente. Você já deu chance para tanta gente que falhou com você. Me dá uma chance. Me dá uma chance para eu ser o primeiro da tua vida. Me dá uma chance. De segunda a segunda, me dá uma chance. Me dá uma chance. Você já apostou em tanta gente. Me dá uma chance. Porque essa vasilha que você está dizendo não tem nada, esse azeite que você está dizendo está acabando, eu quero declarar que Deus vai pôr potencial. A farinha não vai acabar. Meu irmão, eu já dormi em posição fetal. Eu já dormi dizendo assim: Deus, eu não queria que esse dia amanhecesse. Mas quando o sol amanheceu, nem parecia que era eu que estava naquela cama. Levantei, tomei banho, passei perfume, arrumei meu cabelo, e parecia que nada estava acontecendo. Quem foi me visitar? Ninguém me visitou. A minha prioridade me sarou, a minha prioridade me curou, a minha prioridade me levantou, a minha prioridade me restaurou. Arruma a sua prioridade. Arrume a sua prioridade, que Deus vai te dar uma força que não vai acabar. Eu já olhei para algumas pessoas e falei: como é que elas conseguem louvar a Deus morando onde elas moram? Eu já olhei para algumas pessoas e disse: como é que eles podem sorrir ganhando o que eles ganham? Eu já vi pessoas diagnosticadas com doenças incuráveis, não se vestindo de doentes. E eu me perguntei: como que eles conseguem? Mas você não faz ideia de um potencial que Deus pode colocar na vida de uma pessoa, porque a Bíblia diz que não acaba. Não acaba. Se livre dessa mentalidade de chorar por quem foi embora. Arrume as suas prioridades. Arrume hoje. Diga para Deus: Senhor, eu estou te colocando no melhor lugar da minha vida. A minha esposa pode ir embora, a minha filha pode ir embora, mas o Senhor não vai embora. E eu vou viver para honrar o Senhor. Não importa o quanto isso me custe, Senhor, mas eu vou te honrar em tudo. O Senhor vai ser o primeiro a saber quando eu não estiver bem. O Senhor vai ser o primeiro a saber quando eu tiver vontade de xingar todo mundo. O Senhor vai ser o primeiro. O Senhor vai ser o primeiro. Eu vou fechar com Deus. Não é com a Lírio, não é com o pastor. Eu vou fechar com Deus, porque a fome da minha casa vai acabar. Essa angústia vai acabar. Deus está dizendo: você já fez de tudo, já viajou, já gastou dinheiro, você estoura seu cartão de crédito, você faz para tudo que pode e nunca consegue, porque você não arruma suas prioridades. Você está esperando alguma coisa fora da sua casa, e Deus está dizendo: eu só preciso que você arrume dentro de casa. Pega o que você tem, entrega para mim. Entrega as suas prioridades, que eu vou matar a sua fome. A Bíblia diz que não acabou a farinha e o azeite. Eu não sei como é, mas eu imagino que aquela mulher tinha dívidas. Eu só imagino que quando o azeite começava a acabar, ela fechava a porta de casa, ela enfiava a mão na botija, e surpreendentemente o azeite e a farinha estavam lá dentro. Se você arrumar as suas prioridades, ninguém vai conseguir cansar você o suficiente para você parar. Se você arrumar suas prioridades, nenhuma má notícia vai destruir o seu coração. Se você arrumar as suas prioridades, a sua mente sempre vai estar livre. Se você arrumar as suas prioridades, o Espírito Santo será o teu conforto e o teu consolo. Se você arrumar as suas prioridades, Satanás vai tentar manipular muitas coisas, mas Deus não vai deixar você ser confundido. Se você arrumar as suas prioridades, você vai saber como Paulo: eu aprendi a ter muito e a ter pouco, mas eu aprendi o segredo de estar contente em todas as situações. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você arrumar as suas prioridades,
nunca vai faltar um cântico novo na sua boca. Se você arrumar as suas prioridades, o pneu do carro vai estourar, o filho vai ficar doente, mas você nunca vai perder a esperança, porque a Bíblia diz que o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Se você arrumar a sua prioridade, você vai ter óleo fresco na cabeça e vinho novo no coração. Arrume as suas prioridades. Feche os seus olhos. Talvez você está cansado porque está no controle. Talvez você está exausto porque você tem colocado Deus por último. E Deus não é uma igreja. Deus não é um culto. Deus não é uma missa. Deus não é um dia. Deus é a minha vida. Deus é uma entrega que nem sempre é fácil fazer, porque algumas vezes o meu coração está entristecido, preocupado, cansado, mas eu escolhi o Senhor. Eu escolhi entregar o meu coração a Ele. E talvez você está falando: pastor, eu tenho um monte de coisa para resolver, eu estou exausto. E talvez você só precisa de uma coisa. Uma coisa. Não é uma lista enorme, é uma coisa. Comece a dizer para o Senhor que a partir de agora alguma coisa vai mudar. Assuma com Deus um compromisso de arrumar a sua prioridade. Se você está do lado da sua esposa, do seu marido, pega na mão dele. Assuma o compromisso de arrumar a prioridade da tua família, a prioridade dentro da tua casa, a prioridade dentro do teu trabalho. Se você quer viver uma fase de abundância, numa época de escassez, arruma a sua prioridade. Porque os olhos dizem não tem nada, mas Deus está dizendo: eu gerei essa escassez para gerar um milagre. Senhor, eu quero orar por eles. Eu quero orar por eles agora. Eu quero orar pela tua presença. Eu quero orar, Senhor, porque ninguém aqui está vivendo uma vida fácil. Todos nós estamos debaixo de guerras. Todos nós estamos debaixo de opressão. E há coisas acontecendo para tirar a gente do eixo. Mas em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, Deus, nós queremos arrumar as nossas prioridades. Nós queremos arrumar o cântico nos nossos lábios. Nós queremos arrumar o cântico no nosso coração. Nós queremos declarar que o Senhor é a prioridade. Não importa se o câncer não melhorou, não importa se o casamento continua ruim, não importa se o meu filho foi embora de casa, não importa se o meu estômago está roncando, não importa se os inimigos estão tripudiando, não importa se a mídia está mentindo. Eu vou fechar com a presença de Deus hoje. Eu estou declarando que o Senhor é o meu primeiro. O Senhor não é o último recurso, o Senhor é o primeiro recurso. E eu declaro agora o meu espírito, eu declaro agora a minha alma, eu declaro agora a minha mente. Eu estou fechando com a presença de Deus. Eu declaro agora que o Senhor é o alvo da minha vida. Eu declaro agora que o Senhor é o alvo do meu coração. Comece a abençoar o teu lar, comece a abençoar a tua família, porque o primeiro pedaço é para o Senhor. Eu declaro agora que toda obra contrária contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a vida dos teus filhos, contra a vida dos teus sobrinhos, eu declaro agora que todo espírito de confusão, todo espírito maldito que vem para envergonhar, que vem para humilhar, é quebrado agora, porque Deus não é um chaveirinho, Deus não é um calendário, Deus é o meu primeiro. A minha adoração é para Ele quando tudo desaba. Ele é o primeiro, Ele é o primeiro quando eu ganho, Ele é o primeiro quando eu perco, Ele é o primeiro quando eu deito, Ele é o primeiro quando eu levanto. Bendito seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do Senhor. Você pode se colocar em pé nesse instante. Feche os olhos. Enche o nosso coração. Vem, Senhor. Tu és bem-vindo aqui. Nos perdoe pelas vezes que nós te desprezamos.
Nos perdoe pelas vezes que deixamos o Senhor por último. Nos perdoe pelas vezes. Nos perdoe. Nos perdoe. Nos perdoe. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes que nós imploramos para um médico, mas não imploramos para Ti. Nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes que nos ajoelhamos nos pés de homens, mas não ajoelhamos nos Teus pés. Nos perdoe. Nos perdoe pelas vezes que imploramos para alguém ficar, mas não imploramos pela Tua presença. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe pelas vezes que nos humilhamos por um juiz, nos humilhamos por um advogado, mas não nos humilhamos para Ti, Senhor. Nos perdoe. Nos perdoe por muitas vezes Te tratar com desrespeito, Te tratar como se o Senhor não existisse, como se o Senhor fosse fraco, como se o Senhor não tivesse poder. Falamos do Teu nome, mas não contamos com o Teu poder. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, pelo desespero inútil que muitas vezes toma conta do nosso coração. Nos perdoe pelas bobagens que a gente fala. Nos perdoe pelos gritos infantis. Nos perdoe pela imaturidade. Nos perdoe, Senhor, por sair correndo descabelado, falando um monte de bobagem, quando só deveríamos Te chamar. Te chamar. Mas Ele está aqui. Ele veio. Ele está aqui, Ele veio. E você pode fazer tudo diferente agora. Você pode fazer tudo novo agora. Você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos e falar para Ele com a sua boca que você quer Ele na sua vida. Você pode levantar a sua mão e falar para Ele encher o seu coração da presença dEle. Você pode falar para Ele tomar conta da tua mente agora e dizer que a tua mente é dEle, que os teus pensamentos são dEle, que a tua família é dEle, que Ele é o melhor para você. Você pode levantar a sua mão e gritar para o mundo inteiro ouvir que Jesus é a primeira parte da sua vida, que o primeiro pedaço é dele. Deixa todo mundo ouvir a sua voz. Deixa todo mundo ouvir a sua voz. Grita por Ele, chama Ele. Fala: Senhor, enquanto eu viver, eu vou viver para Ti, Senhor. O Senhor não é um chaveirinho, o Senhor é a minha vida. Eu te amo, Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus Cristo. Tudo vai ficar bem porque o Senhor é o primeiro. O Senhor é o primeiro. Eu não te deixo, eu não te largo. O Senhor é o primeiro. Eu vou mudar tudo agora. Eu vou mudar minha rotina. Eu vou mudar o jeito que eu acordo. Eu vou mudar o jeito que eu ando. Eu vou mudar o jeito que eu converso. Eu vou mudar o jeito que eu vivo. Eu já vou comunicar lá em casa. Tá tudo sendo mudado agora, porque o primeiro é Jesus Cristo. Eu quero vida na minha vida. O primeiro é Jesus Cristo. Eu quero cura de verdade. Chega de sorriso amarelo. Chega de máscara. Chega de maquiagem. Eu quero vida em abundância. Eu quero poder que cura. Eu quero poder que liberta. Eu quero poder que transforma. Receba o Espírito Santo nesta manhã. Receba o Espírito Santo. Receba o poder de Deus. Glória a Deus. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Pense e Ore. Todos os dias, à meia-noite, Clamor da Madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.